Olá, tudo bem, caro estudante? Bem-vindo de novo a mais um Psicossocial. Hoje conduzido por mim, Afonso Brasil, psicólogo, compõe a equipe da CASP, que é de atenção psicossocial à saúde do aluno. E hoje estamos aqui trazendo alguns temas com um convidado especial, como sempre, apresentando para vocês alguns conceitos, trazendo algumas discussões, algumas informações novas e algumas dicas também de como conduzir a vida, de como conciliar os fatos que a gente tem, de como conciliar a nossa dinâmica de vida, mas também trazendo o aspecto da saúde, trazendo o aspecto do cuidado consigo, do bem-estar também. Hoje a gente vai trazer uns aspectos voltados para o esporte. Você pratica alguma atividade física? Você faz alguma atividade física? Você brinca? Tem jogos? Para me ajudar a falar sobre isso, nós convidamos hoje o professor Paulo Ricardo, professor que é formado em Educação Física, inclusive meu colega do Ensino Fundamental 1, estudamos juntos e hoje estamos também nos reencontrando aqui para discutir um pouco dessa perspectiva profissional, trazendo para vocês algumas novas nuances, algumas novas discussões. Paulo, e aí, me fala um pouquinho dessa dinâmica das atividades físicas. A gente está muito inserido, te apresenta para a gente e fala um pouquinho dessa dinâmica das atividades físicas, por favor. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder contribuir com o programa, poder reencontrar essa pessoa maravilhosa que é o hoje doutor Afonso, colega de escola. E assim, Afonso, eu me chamo Paulo Ricardo, sou professor de Educação Física aqui do Centro de Mídias, formado em Educação Física, pós-graduado em Letramento Digital. E além da vivência da faculdade, poder falar da vivência pessoal é algo muito bom. E assim, quando a gente para e analisa a brincadeira, você fez levantou a seguinte questão, a brincadeira também é uma prática esportiva. A gente precisa separar um pouquinho os conceitos, não que não seja importante a brincadeira. Ela é fundamental no processo de formação, desde a criancinha até o adulto, até as práticas lá dos idosos nos centros sociais. É importante a brincadeira, mas a gente precisa só separar um pouquinho os conceitos, porque o esporte ele já é algo mais direcionado, algo mais sistematizado, algo com um fim já determinado. A brincadeira, não que ela não tenha essa sistematização, não que ela não tenha essas regras, mas ela é algo que vai ser um pouco mais adaptável, é um pouco mais maleável. A gente vai poder trocar ali, readaptar, reeditar as regras no momento da brincadeira, no momento da prática. Já o esporte, imagine que se nós estivermos num campo de futebol em uma partida oficial, nós não podemos olhar para o juiz e dizer, não, a gente vai jogar agora sem o goleiro, porque é algo que já está predeterminado, já está definido. Os goleiros vão ficar no gol, os outros jogadores vão disputar ali no meio do campo, enfim. Já na brincadeira, nós temos mais liberdade, mais flexibilidade. Eu tenho como editar as regras ali, adaptando ao quantitativo de jogadores, adaptando aos padrões das equipes que vão participar. Então é algo mais maleável, eu não posso classificar todas as brincadeiras ali como esportes. É um conceito diferente. E nesse aspecto da qualidade de vida, nesse trazer movimento, nesse aspecto de repente nos trazer essa dinâmica de fazer algo, de repente manifestar algo através das atividades físicas. Como é que tu considera? Não sei se você lembra, professor, das nossas brincadeiras de infância, das brincadeiras de rua, Gemerson, de garrafão, enfim, entre outras brincadeiras que a gente acaba, a partir do viés de socializar, mas também de brincar na rua, se isso tem sua relevância no aspecto da qualidade da saúde física, como é que tu consideras, como é que tu avalias isso, das brincadeiras lúdicas mesmo que a gente manifesta na infância? A parte mais importante dessas brincadeiras a gente percebe no movimento, no movimentar-se, no participar. Uma vez que hoje já não é algo tão forte, não é algo tão que a gente perceba tanto, mas as crianças hoje elas têm a preferência por um jogo eletrônico, por um jogo com de repente um aplicativo ali do celular, e
às vezes priorizam mais essa prática do que o brincar, o correr, o saltar. E o brincar, o correr, o saltar, presente nas brincadeiras ali, ele te proporciona gasto calórico, gasto de energia, te dá aspectos físicos, fisiológicos que um jogo mais estático talvez não trabalhe. Então a maior importância, a máxima para o aspecto físico, fisiológico, está no fazer, né? Nessa prática. Ele não vai fazer pensando, dirigindo, eu vou brincar de Jameson, de tacobol, de barra-bandeira porque eu vou emagrecer, porque eu vou ser fitness. Não, eu vou brincar. Mas o brincar dele, querendo ou não, ele vai ganhar ali um pontinho desse gasto calórico, desse gasto energético, desse movimentar, dessa característica que vai trazer para ele benefícios presentes no movimento. Além desses, né, eu falei que o esporte ele vai ter as regras fixas, pré-determinadas. A brincadeira ela não vai ter. Mas eu também vou precisar exercitar os valores que vão estar presentes lá no campo, por exemplo, né? Eu não vou, em uma brincadeira de Jameson, pegar o meu taco e pá no meu colega. Acho que em modalidade nenhuma isso é permitido. E a brincadeira, por ter essa flexibilidade, eu poderia usar esse argumento, não está nas regras, então eu posso pegar o taco e bater. Mas aí vai da minha consciência, já é um aspecto que vai ser trabalhado ali, uma escolha pessoal de não fazer aquilo que não é coerente, não é correto para a situação, para o parceiro que está ali brincando, né? Você estava falando aí, Paulo, e eu estava aqui lembrando, acho que é um momento um pouco nostálgico da gente lembrar também dos nossos momentos de infância, das nossas brincadeiras. Acho que isso começa muito cedo, a gente começa a criança por si só tem esse cerne, tem essa necessidade do brincar, e a gente já vai se lançando nisso sem essa consciência que tu falaste. Eu acho que a consciência da gente, estava até brincando antes de começar o programa, né? Da perda de peso, da questão do desenvolvimento, é algo que a gente vai herdando mais para frente. Antes a gente faz pelo lazer, claro que tudo está incutido, né? Tem toda essa referência, mas a gente faz pelo brincar. E eu brinquei muito na rua, brinquei muito com os meus colegas, né? Me diverti bastante. Acredito que vocês aí de casa também, estudantes que estão nos assistindo, também brincam, também brincaram, dependendo da sua faixa etária. A gente vai crescendo e às vezes deixa um pouco das brincadeiras de rua e pratica esporte em outros momentos, mas essas brincadeiras também são importantes, né? Trazem para nós, inclusive, começa a desenvolver ali a nossa motricidade, tem um aspecto ali biológico de desenvolvimento também, né? E você aí de casa, costuma brincar? De que brincadeiras você costuma brincar? Né? Se você já não brinca mais na rua, o que tu lembra? Né? De que brincadeira você lembra? De qual brincadeira você sente saudade? É importante para você? E hoje, você pratica algum esporte? Conseguiu migrar? Existe, de alguma forma, não sei se tu concordas comigo, mas a gente migra de alguma forma dessas brincadeiras da infância, desses jogos mais lúdicos, para algum esporte? Sim. Se a gente parar para observar, eu comecei fazendo essa separação, né, da brincadeira e do esporte. Mas a gente precisa entender que da brincadeira, a brincadeira é como se fosse o bebê, o protótipo. E o esporte é como se fosse a parada mais macro, mais certinha. E às vezes, dessa brincadeira, desse fazer de forma prazerosa, aquilo te convida a evoluir, a participar de forma mais ativa, que é o convite que o esporte faz. E aí a gente percebe, por exemplo, na barra-bandeira. Vou colocar aqui, que eu acredito que é uma brincadeira que todos conheçam, um joguinho de ataque, onde você precisa roubar a base ali do adversário. Se a gente perceber o princípio da barra-bandeira, é o princípio do ataque e da defesa. É um princípio existente em muitas modalidades, em diversos esportes, o princípio do ataque e da defesa. A barra-bandeira é basicamente um jogo de futebol americano, né? Com a diferença de para onde eu terei que correr, o que eu terei que tirar. Mas o futebol americano, eu preciso correr ali naquele campo para chegar no final do campo e marcar o touchdown, que é o ponto lá do futebol americano. Então a gente consegue perceber o princípio do futebol americano inserido na brincadeira barra-bandeira.
Então, é algo que começa micro e aí gera ali um interesse, uma curiosidade e a gente consegue expandir. E o ambiente da escola, ele é o chão mais propício para a gente plantar essas sementes, né? Demonstra o papel fundamental do professor de educação física e de algumas matérias também, que podem proporcionar o contato com essas brincadeiras, a fim de gerar esse interesse no menino, no aluno, de, poxa, isso é legal. Um outro exemplo de que nós podemos e até precisamos fazer isso, nós tivemos nas últimas Olimpíadas uma modalidade que chama softball, que é vou colocar assim, é um tacobol mais evoluído, né? Muito próximo ali do beisebol. E o Brasil não teve expressividade no softball. Mas por quê? Porque ainda não se deu a devida importância, talvez nem para brincadeira, né? É uma brincadeira, não vai ensinar nada. Mas imagina que a gente comece com o softball lá na base, lá no comecinho, a gente comece a praticar, e do softball, as aulas de educação física, a gente começa com o tacobol e a gente vai evoluindo até chegar no softball, entendendo as regras, criando campeonatos, criando ali as dinâmicas para a gente alcançar aquele fim. Então, é nesse sentido, a gente começa com as brincadeiras ali como o projeto pequenininho, o projeto piloto, pensando no esporte de alto rendimento, no esporte maior. E com a brincadeira, a gente gera essa paixão, essa curiosidade, esse interesse do aluno de querer fazer essa prática. Vai desenvolvendo essa prática, né? Sim. Importante porque o brincar é um processo natural da criança. Então, a criança já está imersa, ela já sai imersa nessa curiosidade do brincar, do lúdico, do fantasiar, do divertir. E aí, quando acessa essa dimensão do mais física, mais de corpo, mais de dinâmica corporal, né, quando bem assimilado, por isso que é importante a gente brincar, deixem as crianças brincarem, né, o brincar é da criança, e isso vai desenvolvendo, como você falou, algumas paixões, né, e aí a gente está aqui hoje trabalhando o esporte, falando desse esporte, de sua relevância, mas a gente não está falando de um princípio isolado, o esporte pelo esporte, a prática esportiva pela prática esportiva, ou brincar pelo brincar, mas sempre linkando, sempre associando as outras competências que ele vem desenvolver também. Esse mês, agora de novembro, nós estamos trabalhando algumas competências e a gente vai correlacioná-las, né? Por exemplo, no mês de novembro nós estamos trabalhando competências socioemocionais voltadas para responsabilidade e cidadania e voltada para o esporte. Mas de que forma também elas se relacionam? Estão correlacionadas? Será que o esporte existe pelo esporte? Será que a prática esportiva é só a prática esportiva ou se ela vem desenvolvendo outras questões aí? A respeito da responsabilidade e cidadania, a gente trouxe uns conceitos para vocês que eu vou estar lendo agora. A competência de responsabilidade e cidadania é agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para tomar como princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, assim, a gente vai verificando essa questão do aspecto da responsabilidade e cidadania num conceito sozinho, e tu consegue correlacionar isso com o esporte? Eu vejo uma relação muito profunda dela com o esporte, porque existem princípios que são da pessoa e que se manifestam no esporte, né? Não é só o esporte. Essa ideia de se eu sou um atleta, né? Nos é necessário ter um desenvolvimento humano também. Eu posso ser um excelente atleta e eu vou manifestar meu dom em quadra, em campo, arena, seja onde eu estiver praticando essa modalidade. Entretanto, eu também sou considerado pelo meu espírito de cidadania, né? Por essa responsabilidade coletiva também. Trabalho em equipe, um trabalho em grupo. Eu já joguei vôlei, disputei alguns campeonatos e a gente tinha muito essa correlação, essa responsabilidade, essa ideia de que eu estou num time, eu não estou jogando sozinho. Né? No futebol tinha até aquelas brincadeiras do delegado, não passa a bola. Uhum. Isso tudo vai estar correlacionado. Como é que tu vê essa relação do esporte com esses aspectos da cidadania, com o aspecto da responsabilidade, do trabalho coletivo, dos princípios éticos? Tu vê isso se potencializando a partir do esporte?
Sim, Afonso. Primeiro, para a gente tentar esmiuçar um pouco mais a ideia, que são muitas informações, é muita coisa que se a gente não conseguir sintetizar as informações, a gente vai acabar se perdendo. Mas assim, para que a gente possa... são conceitos que estão interligados, né? A gente olha primeiro ali para a responsabilidade e para a cidadania. Se a gente parar para observar, a responsabilidade é eu me entender como responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes, entender que elas possuem consequências, eu tenho direitos, eu tenho deveres, eu percebo a responsabilidade nesse sentido. A cidadania é eu entender, é uma palavra que vem do... Eu não me recordo muito bem da origem, mas... ela trata sobre fazer parte daquele meio, né? Não só no meio urbano, mas fazer parte da sociedade de modo geral. Então, quando eu olho para a responsabilidade e para a cidadania, uma ideia reforça a outra, porque eu tenho direitos, eu tenho deveres, eu estou inserido naquele contexto e eu preciso cumprir esses direitos e esses deveres. E aí, quando eu olho para o esporte associado com esse outro conceito, eu vejo uma possibilidade de exercitar esses direitos, esses deveres, de reforçar essa ideia de estar inserido, né? Uma vez que na prática esportiva eu preciso cumprir as regras, por mais simples, por menores que elas sejam, eu preciso cumprir essas regras. Senão eu vou sofrer ali as sanções, as punições da atividade, né? Então, de igual modo, dentro da sociedade, eu preciso cumprir as regras. Uma vez que eu me proponho a fazer parte daquele meio, eu preciso cumprir essas regras. O esporte ele vem no sentido de reforçar essa ideia, de me mostrar, de exercitar, na verdade, esse aspecto, né? Uma vez que eu me proponho a fazer, vou usar aqui o vôlei que você citou, uma vez que eu me proponho a praticar o vôlei, eu preciso entender que eu vou precisar respeitar as regrinhas dos toques, eu vou precisar respeitar os limites da quadra. E se eu olhar esses aspectos simples, pequenos e conseguir respeitá-los, certamente eu vou conseguir também respeitar as regras, as dimensões maiores que a sociedade me impõe. Então é importante, é o ambiente que vai me ajudar a exercitar essa característica. E é importante a gente falar disso para que, novamente, eu trouxe aí essa ideia do esporte pelo esporte. Por quê? Porque é uma coisa que eu já vi ser reduzido, o esporte pelo esporte. Às vezes, de repente, não é do interesse dos pais, dos responsáveis, que, não, meu filho precisa estudar isso, precisa estudar... Claro que precisa estudar matemática, português, todo o conteúdo técnico que é do currículo é necessário ser passado. Mas o esporte também tem sua importância porque ele também tem o papel de ensinar, ele também tem um papel de orientar e de fortalecer algumas práticas que também são saudáveis. Essa disciplina, esse conjunto de regras que o esporte carrega, ele não se limita à existência do esporte. Se for bem assimilado pela criança desde cedo, se ela compreender muito bem, são processos que vão se reproduzir na vida adulta também, né? Então, a importância desse aprendizado, dessa convivência dentro do esporte. Para além de tudo isso, e esmiuçando um pouquinho esse conceito, através do esporte, né, a gente consegue verificar que o aluno também vai desenvolvendo algumas outras características no ambiente escolar. A primeira que a gente traz aí é essa de incorporação de direitos e responsabilidades, que foi uma coisa que você falou. Eu entendo que tenho direitos, mas eu entendo que tenho deveres também. Então eu tenho coisas a serem destinadas a mim, porém também tenho responsabilidades. O aluno posicionar-se em relação a direitos e responsabilidades, indo além de seus interesses individuais e considerando o bem comum. É um aprendizado que é de suma importância para a vida em sociedade. A gente precisa ter isso bem desenvolvido e aprendido. E a escola, o esporte vão potencializar essa chamada, vão potencializar essa visão de que sim, eu posso muitas coisas, mas também devo algumas coisas para que esse convívio seja pacífico, seja harmonioso e respeitoso. Porque esse princípio de direitos e deveres ele está totalmente ligado ao respeito também. Tomada de decisões. Precisam possuir consciência sobre o impacto de suas decisões, que suas decisões têm nos grupos e na sociedade, responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir coletivamente
sobre questões que afetam a todos. A ideia de nós sairmos um pouco do egocentrismo, de nós nos desligarmos um pouco do que a gente chama do eu mesmismo, né? Tudo que gira em torno de mim, o que é melhor para mim, a gente vai, se eu estou com você dentro de uma prática esportiva e a gente concatena uma equipe ou uma dupla, a gente coexiste nesse esporte, eu preciso levar em consideração as coisas que vão beneficiar nós dois e não somente mais a mim. E isso o esporte potencializa também. Sim, é interessante, importante frisar. Falou-se muito durante essa pandemia, um conceito que foi muito explorado e precisou ser aprendido por nós, que é o conceito de empatia. Eu preciso enxergar o outro como se fosse a mim mesmo, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro. E a gente consegue perceber dentro disso que você falou, dentro dessa incorporação de valores, essa necessidade. Eu preciso entender, será que seria, eu gostaria de receber ali um golpe mais agressivo, tal qual eu estou aplicando no momento do jogo? Então é uma questão de análise, de procurar tomar a decisão correta, né? Tendo ciência de que não tomar a decisão correta me será aplicadas punições, né? Mas não só isso, não só porque serei punido, mas porque eu gostaria que fizesse isso comigo. É uma análise que a gente precisa fazer. Isso promove na gente um crescimento humano. Imagina que se todos os alunos, se um aluno aprender, a gente já fica super feliz. Mas imagina todos tomando posse, se apropriando dessa premissa, né? Poxa, eu vou agir de forma correta porque é o melhor para o grupo, é o melhor para todos, é o melhor para mim, né? Ainda que possa parecer individualista, mas é um bem que vai vir de modo pessoal, mas que vai atingir todo o coletivo. A gente vai ter ali nesse processo de formação, a gente vai poder perceber um grupo sendo moldado, um grupo sendo mudado, e mudado de forma positiva, de forma legal, né? Traz esse cuidado também, né? Tu estava falando aí do aspecto da empatia, e a gente estava conversando mais cedo sobre isso, eu estava pensando justamente no aspecto do fair play, né? Que é a ideia do jogo limpo, da questão de você conservar o outro. Para ser sincero, eu disputei uma vez um campeonato aqui de handebol, e eu levei N porradas, assim, fui diversamente agredido sem necessidade, porque não era a necessidade do jogo, sim, mas que existia essa crença de repente intimidar o adversário a partir disso. Acredito que são valores, são construções que a gente precisa mudar dentro da modalidade esportiva, sim, porque se você for analisar, não condiz com o que preconiza o esporte. Não. Inclusive, na remontagem dos Jogos Olímpicos, o conceito de fair play surge em 1896 com o Barão Pierre de Coubertin, quando propõe ali uma repaginação dos Jogos Olímpicos, né? E o que ele pretende, o que ele preconiza ali, o que ele fala com a ideia do fair play é justamente o jogo limpo, né? O que a palavra significa, sim, na raiz, é o jogo limpo. E se a gente parar para observar, essa ideia do fair play, ela não vai só transformar no momento do jogo, mas ela vai embelezar o esporte de modo geral. Imagina que o atleta do futebol, falo muito do futebol porque é a paixão mundial, né? Imagina que no momento do jogo esse atleta comete ali um ato falho e tudo mais, e ele consegue reconhecer esse ato falho, e por mais que o juiz não tenha visto, mas ele chama, olha, foi falta aqui, pronto, legal, passou, o juiz marcou. Mas imagina o reflexo que isso não vai ter nas gerações, né? Imagina que as pessoas que estavam disputando o jogo de handebol com você, se lá na adolescência tivessem presenciado características bonitas como essa, tenho certeza que os atletas formados de hoje seriam diferentes. Ainda podem surgir N justificativas, é o calor do jogo, é o calor do momento, mas se é um valor construído, a gente não negocia ele por nada. Né? Então é algo que a gente precisa observar, precisa trazer para a base mesmo essa ideia do jogo limpo, onde o vencer não é tudo. Sim. Participar é importante. Sim, queremos a vitória, não estamos participando só para cumprir tabela, só para ser mais um time ali no evento, mas
vencer acima de tudo, acho que já é uma ideia que precisa ser repensada, precisa ser reconstruída, né? E é um aprendizado, que é uma das coisas que a gente trouxe também, que o esporte proporciona, que é essa ponderação sobre as consequências, né? Necessita refletir sobre situações concretas em que gatilhos emocionais, frustrações e ações das pessoas impactam nos demais e no contexto, buscando formas de aprimoramento. Então, você falou, não é só sobre ganhar e perder, mas de alguma forma coexiste o aprendizado de saber lidar diante das frustrações. É óbvio que quem se propõe a competir, se propõe a disputar algum campeonato, algo do tipo, intenciona vencer. Intencionar vencer é importante, né? Que a gente vai destinando as nossas energias, vai destinando o nosso fazer para isso fazer melhor. Mas quem nunca presenciou uma situação onde o perdedor, o time perdedor, manifestou depois comportamentos um pouco além do que deveria manifestar? Acho que esse aprendizado sobre a frustração, ele perpassa, é claro que ele vem da vida, perpassa o esporte e volta para a vida, porque se a gente não aprende a perder, a gente vai ter sérios problemas de convivência, sérios problemas de relações. Então, é uma das coisas que o esporte também nos ensina, né? Que precisa nos ensinar também. Sim. Eu gosto muito de uma série de filmes, né? E uma das citações dessa série é uma série que fala sobre o espaço e tudo mais. E aí tem um personagem muito engraçado que fala as coisinhas assim, meio desconexas. Não sei se posso citar aqui, né? Divulga a série pra... Não é série, é um filme. E assim, é algo que a gente acompanha em casa desde muito novo. É uma série muito bacana. E ele traz um ensinamento que ele fala assim, que de tudo que a gente aprende, a frustração, ela é a melhor professora. A falha, o erro, o perder, ele é um professor. E se a gente não aprender a aprender com ele, a gente está fadado a sempre cair no mesmo buraco, a sempre cair na decepção, né? O conceito mostra para a gente que a gente precisa ter esse pensamento, essa reflexão sobre como se portar diante dessa falha, diante desse perder. Então é algo muito importante. E como você disse, ele traz para a gente um ensinamento para a vida, porque se eu não me preparar para as frustrações, para as decepções, porque elas inevitavelmente vão acontecer. Em diversas áreas, né? Sim, sim. Então é preciso que eu aprenda a me reinventar, a me reerguer. Um exemplo muito bom que eu tenho é um levantador olímpico, Oscar, um levantador olímpico venezuelano. É um videozinho que corre na internet que mostra ele pela sequência nas competições. Ele tenta um ano, ele não consegue vencer a batalha. Ele tenta no outro, ele também não consegue. No terceiro ano parece que ele vai e consegue subir ao pódio. No quarto ele melhora ainda, sabe? São eventos assim, Olimpíadas. Sim. E Olimpíadas. Ele vai passando ali. E numa delas ele quando ele consegue vencer, ele arreia o peso, ele põe a mãozinha na cabeça assim, e ele entende que é uma batalha que a gente precisa vencer aqui, né? As derrotas anteriores prepararam ele para aquele momento, deram a ele a motivação para continuar treinando, para não desistir, para que em algum momento ele vai chegar lá. E fica para uma lição pra gente, né? Pra você, escolar, não desista, persevere, lute. Uma hora vai acontecer, uma hora vai dar certo. A frustração não é um ponto de chegada, né? É um aprendizado para que a gente consiga se fortalecer. Isso sim. Em amplos aspectos, né? Sim, no esporte, como você bem falou, nos aspectos de vida também. Que lição isso nos ensina? Sim. Aí, outra competência que você desenvolve a partir disso são as análises e incorporações dos valores próprios. Considerar seus valores em situações novas, ponderar sobre o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, agir de acordo com as suas reflexões, de que forma você vai conseguir concatenar e trazer os seus valores para esse esporte. É uma relação de duas vias, né? Vai e volta, você aprende, mas você também insere aquilo que você traz de casa ou transforma isso. É importante, se eu sou muito cobrado, se eu entendo que perder ou errar
é a pior coisa do mundo, isso também não é saudável. Eu aí falo também pelo aspecto, pelo viés emocional, pelo viés psicológico. A frustração é necessária e inevitável. Não é uma coisa da qual você possa fugir. Nem tudo que você realizar, você vai realizar com 100% de assertividade ou de sucesso, mas essa falha, né, esse erro, ele é importante para que a gente aprenda outras coisas. E aí isso vai transformando os nossos valores também. Porque se eu entendo que o perder é um processo natural e eu não via dessa forma, via como uma exigência de vencer, né, então meus valores podem ser modificados ou podem ser aplicados aí nesse esporte também. Sim, e deixa eu frisar um ponto bem legal. O conceito evidenciado, ele mostra pra gente que eu preciso analisar o que é certo, né, a se fazer antes de agir. E depois que eu fizer essa reflexão, é que eu vou tomar a minha decisão. E eu consigo perceber, olhar muito claramente para um jogo de xadrez, né? Eu preciso fazer a análise dos meus movimentos, idealizar os movimentos que vão acontecer em seguida ao meu, para saber se aquela é a ação mais correta a se tomar, né? E aí a gente consegue, mais uma vez, trazendo um conceito do jogo, do esporte para a vida, né? Fazer toda uma análise pensando que a minha ação ela vai ter ali uma consequência, um efeito, e eu preciso também fazer a análise de se vai ser bom, vai ser ruim. Então é mais um ponto, mais um ponto gatilho, como falou você, do que pode acontecer a partir das minhas ações, das minhas atitudes. Por isso que é muito importante ter esse momento de reflexão, fazer essa análise, né? E além disso, mais um detalhe que o esporte me ajuda a trabalhar esse aspecto, é essa tomada rápida. Às vezes é uma questão de milissegundos para eu tomar a decisão correta. E nesse milissegundo eu posso tomar a decisão errada, eu posso comprometer toda a equipe, comprometer todo o trabalho de treinamento. Então é um aspecto que é exercitado ali durante o jogo, durante o treino, esse aspecto psicológico da tomada de decisões. Eu vejo muito no papel do levantador no vôlei também, né? Que é quem determina para onde vai a bola, esse pensamento rápido de vou jogar em que posição para ataque, Sim. Então se fortalece. Mas aí o Paulo trouxe uma coisa que eu vou deixar aqui, um momento de curiosidade do dia para vocês. Professor Paulo, nos responda. Xadrez é um esporte? Ainda que seja uma modalidade muito estática, né? Ainda que a gente faça aquela associação, geralmente o esporte é algo mais dinâmico, mais que tem aquela trocação ali entre os atletas, né? Mas o xadrez ele é um esporte. Ele surgiu ali, é bem antigo, surgiu na Índia, um nome bem estranho, chama Chaturanga, o primeiro nome que ele ganhou. Aí de lá ele foi para a Ásia, foi para a Europa. Quando chegou na Europa, incorporou ali uns elementos, né? É bacana a história dele, que ele surge de uma lenda, né? Um rei foi negociar com um deus indiano, e aí nessa negociação ele viu que ele não ia poder arcar com o que ele tinha prometido. O deus indiano perdoou ali a dívida dele e deu para ele de presente o jogo de xadrez, que a princípio tinha uns elefantes, alguns elementos do exército, que é o que significa o nome. Né? Que legal. E aí depois ele incorpora alguns elementos mais europeus ali, a torre, o bispo, o rei. Traz a sistemática, né? Traz a sistemática, aproveitar a evoluiu oportunidade para pedir desculpa para todos os atletas de xadrez, porque eu não sabia que era um esporte. E sempre gostei, jogos de tabuleiro sempre foram muito interessantes para mim também. Ele fala um pouco dessa postura ética, que é uma coisa que se manifesta no esporte, né? Reconhecer e ponderar os valores conflitantes e dilemas éticos antes de se posicionar e tomar decisões, né? Que você estava falando. Acho engraçado a gente trazer essa postura ética, porque é justamente aquilo que eu estava te falando. Existem maneiras de se praticar, existem maneiras, e isso precisa ser trabalhado. E aí, professor, eu vou trazer uma chamada para você enquanto educador, enquanto alguém que conduz, de repente, que forma, que treina, que ensina as pessoas na modalidade esportiva, de repente essa postura mais enraizada também do profissional, porque querendo ou não, eu me espelhava no meu técnico quando eu treinava. Eu tinha esse ideal, né, essa idealização de onde eu quero chegar, de como eu quero ser, e minha postura também era orientada a partir da postura dele. Então existe um peso
diante do papel do ser educador também, né? Sim, e não só do educador, mas deixa eu falar, antes de falar do educador, deixa eu falar do atleta, né? Essa postura ética, querendo ou não, o atleta ele é um ícone, ele é um espelho, né? Quem nunca, dos meninos que jogam bola, nunca fez a postura lá do Cristiano Ronaldo, a pose de poder dele, né? Então eles são modelos. Então, e por serem modelos, eles precisam ter uma postura ética super adequada, super enquadrada no padrão que se coloca ali como excelente. Porque há uma geração que se espelha nele, há uma geração que quer ser como ele, né? Então, demonstra a importância de adotar a postura ética mais adequada, mais correta possível, porque essa geração vai querer copiar, vai querer ser como aquele atleta. E aí, no que tange ao professor, a postura que você citou do seu técnico, por exemplo, eu costumo dizer que todo professor ensina. Todo professor, ele ensina. Um professor bom, ele vai ensinar, vai motivar, vai inspirar a ser, aquele que quer ser professor, a ser um professor bom, ser como ele. De igual modo que um professor ruim, eu vou olhar para ele e vou identificar características que eu não quero assumir para mim, né? Eu vou modificar. Então, se porventura a postura do teu técnico era dura, era severa, era rígida, mas funcionava, mas poderia ser de uma outra forma, você ia escolher os elementos que você ia querer tirar daquela postura dele para você e colocar os seus no que você visse que poderia ser substituído, né? Então, eu vejo assim, é importante esse modelo, essa postura do professor enquanto formador da postura do aluno, né? Mas é mais importante o elemento da escolha, né? Eu entender aquilo que, poxa, esse aqui é legal, esse aqui não é tão bom, eu vou ficar com esse aqui eu vou editar um pouquinho, né? Para que eu não seja uma cópia dos outros, mas que eu seja uma versão original de mim mesmo. Sim. Entendo. E aí os alunos desenvolvem também a participação social e liderança, né, que é assumir liderança compartilhada em grupos e na escola, solução de problemas ambíguos e complexos, que a gente estava falando também sobre ficar confortável e sentir interesse por lidar com desafios do mundo real que demandam novas abordagens ou soluções, né, o reinventar-se. O esporte também traz isso. Às vezes você está com uma estratégia que não está fluindo muito bem, então vamos tentar uma outra estratégia. Vamos tentar uma outra jogada. Essa plasticidade, essa flexibilidade de repente alternar, vai se reproduzir em outros campos de escolha também, em outros campos onde vai ser necessário essa mesma flexibilidade em outras situações. É importante que a gente concatene isso, por quê? Porque às vezes não se vê relação. Às vezes a pessoa acha, novamente, trazendo o conceito do esporte pelo esporte, o esporte não é só pelo esporte, ele também desenvolve outros campos, ele tem a sua grande relevância na formação de caráter, na formação da pessoa, no desenvolvimento de competências socioemocionais, que é o que a gente vem falando, que a gente traz aí para dentro da escola como um local onde se possa desenvolver e fortalecer, mas que não é de exclusividade da escola, é de casa, é da igreja, é da comunidade, dos amigos, são coisas que a gente vai transformando e fortalecendo. Então está tudo muito correlacionado. Sim, sim. Inclusive, um teórico francês chamado Pierre Parlebas, ele desenvolveu uma teoria que chama a teoria da praxeologia motriz, que ela faz questão de evidenciar não só o fazer, mas o porquê fazer, que características evoluir. Uhum. Então, é muito importante que você, aluno, entenda, né, por que eu estou praticando isso, por que eu estou fazendo. Né? Entender os elementos inseridos ali no contexto da atividade, não só o fazer e refazer os gestos da modalidade, mas entender o porquê está fazendo aquilo, né? Tanto de um aspecto físico, né, quanto de um aspecto psicológico, dos aspectos sociais, de todos os valores inseridos ali na prática esportiva. Uhum. É importante entender o porquê estou fazendo. Sim, justamente por conta dessa relação, né? E que relação é essa, então, entre esporte e cidadania? De que forma se correlacionam? Quais são esses acréscimos? Quais são esses aprendizados? Todos nós sabemos que a prática de atividades físicas, ela ajuda a manter um corpo saudável. Isso aí é
é um dos ganhos, né? Não vou nomear aqui como primários ou secundários, mas é concomitante também. Entretanto, o esporte contribui para a formação da personalidade e caráter do indivíduo, que é esse aspecto que a gente está trazendo por mais importante. Afinal, através dessa atividade é possível aprender diversos conceitos e desenvolver habilidades físicas e sociais que ajudam a mudar o futuro de uma pessoa. É inegável que no fazer de uma atividade física haja um desenvolvimento social, né? Seja do atleta para com seu treinador, seja do atleta para com seus outros colegas de time, né? Para com os outros atletas, e de que forma isso relaciona esse cuidado. Eu lembro que quando eu praticava, né, jogava vôlei, a gente tinha uma relação muito saudável, uma relação de cuidado, uma relação de estima, uma relação de comemorar, não pelo comemorar, mas, poxa, você fez ponto, parabéns, a gente conseguia concatenar esse sentimento, conseguia sentir como um time mesmo. Não precisava ser eu a fazer o ponto, eu podia estar ali contribuindo, podia não ter finalizado, mas essa sensação era dividida, era uma sensação de fato uma coletiva. Alegria partilhada. E isso nos ensina para além dali, né? Nos ensina a comemorar, inclusive, a vitória dos outros. Sim, sim. Né? Isso é importante que a gente consiga desenvolver também. Se a gente parar para observar, esse aspecto é muito importante, Afonso, no sentido de que eu preciso enxergar que o time não precisa ser uma equipe, não uma eu-equipe. Né? Não é só um indivíduo jogando, não é só o delegado, mas são todos. E é um ponto tão importante que eu tenho como comprovar isso. Se a gente olhar a última seleção que trouxe um título para o Brasil, né, foi a seleção do pentacampeonato, era coordenada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. E eles não se chamavam de a equipe do Scolari ou a seleção brasileira, era a família Scolari. Então foi uma característica que eles desenvolveram de afinidade, de compromisso, de alegrar-se ali com a conquista do outro, né? Anteriormente, o evento anterior tiveram ali o problema com o Fenômeno, com o Ronaldo, e na Copa seguinte ele já veio com tudo, mas o conceito de tratar-se enquanto família, eu gosto de falar isso, né? Que se nós nos olharmos como um time, nós teremos algumas conquistas, nós teremos alguns ápices de vitória, mas se nós nos olharmos como família, como de fato um corpo, nós conquistaremos muitas coisas, sabe? E é um ponto que o esporte me ensina, esse olhar empático, esse olhar de todos cooperando para o bem de todos, e não todos cooperando para o bem de um, ou eu trabalhando só para mim, mas todos cooperando para o bem de todos, para que todos saiam dali vitoriosos, independente do resultado. Sim, ganhos imateriais, né? Não é somente a medalha, o troféu, o pódio, mas esses outros ganhos que não parecem ser tão explícitos, mas pelo aspecto das pessoas não olharem muito, eu acredito, porque eles estão postos e estão revelados na situação esportiva. Entretanto, eles não são o foco, né? Geralmente o foco é medalha, troféu, é pódio, e eu acho legal tu trazer isso como alguém do meio, porque você traz o ganho imaterial, que é o que a gente tenta mostrar muito, né? Dependendo da modalidade esportiva. E aí tu fala aí desse bem comum, dessa relação. É claro que o esporte, ele em si traz uma rivalidade. Sim, sim. Sim, existe uma rivalidade natural no esporte. Mas que rivalidade é essa? Como é que tu vislumbra essa rivalidade esportiva? É preciso que o atleta e também o espectador saiba desmitificar essa ideia, separar esse conceito, né? De que a rivalidade existe, mas ela não pode se sobrepor ao relacionamento humano, ao comportamento ético, ao fair play. É preciso que eu entenda que ele é meu adversário no momento da disputa, no momento do alcançar o melhor resultado, mas eu não vou alcançar esse melhor resultado acima de tudo. Eu não vou colocar o melhor resultado acima dos meus valores, acima das questões que eu paro e analiso, né? Será que isso aqui é bom? Eu sempre gosto de ter como base de valor ético, né? Eu paro e penso, e fica a dica para vocês, o que meu pai, o que a minha mãe ia pensar se me visse fazendo isso? Imagina você num jogo de futebol, a disputa lá do interclasse aí da tua escola, e aí no momento ali chave do jogo, tu tem a oportunidade de
de fazer ali um lance que não é legal. Para e analisa ali muito rápido. O que teu pai ia pensar sobre isso? Ele ia aprovar? Ele não ia? Então é uma questão que eu sempre tenho que colocar na cabeça, né? Esse detalhezinho, né? E se servir como base para você fazer ali, tomar a postura mais correta, adota para você também. Existe essa rivalidade, entretanto, não é uma briga, né? Não é uma questão pessoal, né? Tanto que os atletas, ao final dos jogos, trocam camisas. No vôlei a gente se cumprimenta na rede, né? Sempre existe essa diferenciação a partir dessas atitudes, né? Que é algo que deve ser uma chamada também para a sociedade, até nas torcidas, até para que tenha essa visão de que tipo, existe uma rivalidade, mas ela precisa ser saudável. Não é uma rivalidade pautada em agressão, em desrespeito, não, é uma questão pelo amor que você sente em relação àquele time ou àquele esporte. O esporte na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, ele do ensino fundamental principalmente, ele traz uma grande mudança no que se pensava em educação física, né? Que é justamente a entrada do componente na área de linguagem e tratado também no âmbito da cultura. Assim, além dos próprios movimentos a serem trabalhados em determinada prática, as expressões culturais também passam a ser objeto de conhecimento na educação física. Já se olha, se tu trouxe aí, eu fui perguntar um pouquinho sobre o xadrez, tu já me trouxe ali um histórico todo super curioso, super interessante, e que às vezes a gente não conhece e que de repente não era tratado anteriormente. Aqui a gente trouxe um exemplo sobre o balé. Ao estudar balé, os alunos podem vivenciar a dança, mas também de repente vislumbrar aí essa questão de gênero que envolve a prática, se desconstruindo algumas visões, alguns preconceitos, né? Se via o balé como uma modalidade exclusivamente feminina antes, e os meninos que se identificavam, porque o esporte é a identificação, é uma descoberta de autoconhecimento também, que se identificavam às vezes eram rechaçados, às vezes eram diminuídos, né, em seus aspectos ou de masculinidade, entre outras coisas. E, na verdade, hoje a gente tenta quebrar isso, e o esporte também é uma maneira de desconstruir, também é uma maneira de quebrar isso. A Marta, um fenômeno no futebol feminino, que antes não tinha visibilidade, que antes também era rechaçado, né, o futebol feminino, e a gente tem quebrado, a gente tem mostrado... mais bolas de ouro do que os atletas masculinos. Tu já pensou? Olha aí, ó. Merece esse local, merece esse reconhecimento, e mais do que isso, inspira outras garotas que de repente achavam que não poderiam praticar o futebol. Que o futebol era só do menino. Que era só do menino, e agora não. Isso é mais, popularizou, né? Tá aí duas coisas que a gente estava falando. A relevância do exemplo, né? Da postura ética do profissional, para que ele vai reproduzir em outros comportamentos de crianças, vai fortalecer outros sonhos também. E o esporte também pode ser visto como uma carreira profissional. Pode ser amparado ali num projeto de vida, eu posso transformar isso, eu tenho um dom, te falei, uma identificação. Você chega no esporte, você vê que você é bom, aquilo te traz um aspecto de autoconhecimento. Nossa, que legal, me divirto e estou fazendo legal. Isso pode ser transformado em carreira, enquanto projeto de vida. Eu posso almejar e, de repente, traçar caminhos para ser um atleta profissional. Vou falando de um ponto de vista profissional. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos, né? É sempre importante, infelizmente no Brasil, a cultura do jogador de futebol é aquele cara que fugia da escola para ir jogar bola, ou abandonava os estudos para ir jogar bola, e deu certo. Mas quantos desses não deram certo? Tá? Não quero destruir o sonho de ninguém. É muito importante que você consiga traçar um projeto de vida, e se o seu sonho é ser esportista, ser jogador, o que quer que seja, mas estruturar esse projeto. Eu sempre digo isso na sala de aula para os meus alunos. Tenha sempre um plano B. Né? Professor, eu quero ser jogador de futebol. Ok, show de bola. Vamos começar a construir esse projeto de vida. Para eu ser jogador de futebol no Amazonas, nós não temos tanta visibilidade. Estamos crescendo aos poucos, tivemos aí o América, que foi um time que teve uma ascensão boa, temos o São Raimundo, temos uns clubes que vão tentando, né, ao longo dos anos crescer. Temos hoje o Manaus, que se destaca um pouco, mas não temos tanta expressividade. Esse é um fato que eu preciso colocar em xeque, preciso analisar dentro do meu projeto de vida.
Então, já que o esporte que eu escolhi em Manaus não é tão visível, eu preciso pensar em, de repente, buscar um polo onde ele seja um pouco mais trabalhado. Show. Identifiquei o esporte, identifiquei um polo onde ele é trabalhado, um outro estado do Brasil. Como é que eu vou chegar lá nesse estado? Eu preciso pensar como vou chegar, como vou sobreviver, como vou... Então, eu preciso pensar em todos esses detalhes. E na escola eu falo para o aluno, poxa, o teu sonho é ser jogador de futebol. Show, maravilha. Mas vamos trabalhar com a hipótese de isso, em algum momento, não dar certo. Né? Eu não consegui ser jogador de futebol. E agora? Eu tenho só o ensino médio? Então, eu oriento. Trabalhem, estudem, treinem, né? Estruturem a caminhada, façam um curso superior, coloquem ali dentro desse projeto um curso superior. Imagina aí que você conseguiu estar estudando direito, vai ser advogado, mas eu jogo muito bem, eu consegui uma contratação com um clube, eu estou treinando em São Paulo, mas porventura eu machuquei o meu joelho e eu não vou conseguir dar seguimento a essa carreira de jogador de futebol. Mas eu tenho um diploma de direito, eu tenho como trabalhar no âmbito do direito desportivo, entende? Então é sempre bom ter o plano A é ser jogador de futebol, mas eu já tenho um plano B aqui pronto porque eu vou fazer da minha vida. E é algo que muitos dos atletas, dos grandes, não têm. Você percebe que eles destacam, despontam, jogam na Europa, mas quando chegam no fim de carreira não acumularam nada, não tem nada. Muitos vivem de uma forma bem precária, né? Então, talvez a falta desse projeto, a falta desse planejamento é que tenha causado isso aí. Então, é bom, dá certo, é legal pensar no esporte como profissão, mas é preciso que se estruture, que se prepare de fato esse projeto de vida. E aproveite também, eu acho que existem hoje muitas modalidades, muitas possibilidades associadas ao próprio estudar, né? A gente tem os jogos escolares, você vai para a universidade, você também tem jogos escolares universitários, então de repente aproveitar aí, garimpar a partir daí, verificar a partir daí as possibilidades, né? Se dedicar, mas não se dedicar isoladamente, fazer o corre em amplos sentidos, né? Estudar. Eu, por exemplo, enquanto praticava esporte, eu também estava estudando. Também estava verificando isso. E a gente vai se identificando aí no processo. E o esporte, ele abre também uma porta que é para você, de repente, ganhar uma bolsa numa universidade, num colégio particular. Se você é muito bom em uma modalidade, corre lá, participa da seletiva. Você tem a opção, por exemplo, de ganhar uma vaga no ensino médio, numa escola, e de lá já passar para a faculdade representando aquele local, aquela instituição. Levando o nome, né? Levando o nome com o esporte. E sendo treinado também, né? Você vai fortalecendo isso. O esporte tem toda essa relevância social. É uma importância tão grande, não teria como a gente reduzir ele em um único programa. É um processo cultural e histórico, né? E ele vem ganhando essa importância. Inclusive é representado em vários filmes. Tem vários filmes aí famosos, vários filmes interessantes que vocês quiserem buscar, você que está aí em casa acompanhando a gente hoje nesse programa, se você quiser dar uma olhadinha nessas histórias de superação, de pessoas que se encontraram nesse esporte, que de repente mudaram sua realidade, né? O esporte não só pelo esporte, mas o esporte por objetivos também. Quando você vê isso como profissão, claro que você vê no aspecto de prazer, mas você também volta para os aspectos da responsabilidade da cidadania. A gente tem sugestão de filme aí, a história de Gabby Douglas, né? Um filme baseado em uma história real de uma ginasta que enfim, alcançou altos patamares aí com sua dedicação e conseguiu mudar de vida a partir do esporte também, né? A história também da Fiona Mutesi, me desculpe se eu estiver falando errado, mas que foi uma pessoa que também ressignificou seus processos de vida a partir do xadrez. Tornou-se campeã, olha aí, pasmem, um xadrez. Novamente, minhas desculpas aos atletas de xadrez. A história do próprio Aldo, que é nossa, que José é local, Aldo, né? Da Alvorada. Que ele é da Alvorada, inclusive, é uma pessoa que converteu toda a sua história de vida a partir do esporte. Tem aí o Para Todos também, um filme de 2016, que é um documentário que acompanha alguns atletas brasileiros de Jogos Paralímpicos.
E tem esse aspecto da inclusão também. Sim. Tem esse aspecto do esporte se adequar às pessoas que de repente apresentam alguma característica peculiar, né? O esporte, as Paralimpíadas é um fenômeno hoje muito importante para a gente também. E é importante frisar que, ainda que a mídia não dê a mesma atenção que dá às Olimpíadas, aos Jogos Olímpicos de Verão, ainda que não seja dada essa mesma atenção para as Paralimpíadas, a gente precisa valorizar. Porque não adianta a gente fazer todo um discurso bonito, falar todos esses aspectos, falar da inclusão e a gente não valorizar. Sim. É necessário que se valorize. Criou-se aí essa vertente, esses jogos para as pessoas com deficiência, que, na minha opinião, eles não são deficientes, eles são eficientes, porque eles conseguem vencer coisas que nós não conseguimos. É importante frisar isso. E eles merecem essa atenção, sabe? Do mesmo modo, já que a mídia não dá, nós temos que dar. Quando passar, precisamos dar o mesmo crédito que damos a um jogo da seleção brasileira de futebol masculino, precisamos dar à seleção brasileira de futebol feminino. Sim. O mesmo crédito que damos às Olimpíadas, precisamos dar para as Paralimpíadas. Um processo de visibilidade e mudança que nós precisamos começar em nós, né? Começa em nós também. E eu acho muito bacana porque amplia, vem no aspecto de ampliar essas possibilidades, né? Quando antes não se pensava, então tinham sonhos engavetados, tinham pessoas que não podiam praticar na mesma modalidade ali, na mesma instância, e guardavam seus sonhos. Hoje não, hoje podem ser manifestos. Inclusive, falando dos campeonatos, né? Estava falando um pouco dos jogos escolares, você falou do Interclasse também, lembrei do Interclasse, mas tem o GEAS, tem os Jogos Universitários também do Amazonas. Vocês conhecem alguém que jogou? Você já jogou? Você que está assistindo, já praticou alguma modalidade desses jogos escolares? Eu joguei, nessa época eu joguei handebol, na época do ensino médio. Inclusive a gente pegou um couro de Coari, se Coari estiver me assistindo, peça desculpa, tô brincando, mas enfim, a gente pegou um couro de Coari. Mas joguei, me lancei também nesse esporte, me diverti, mas também... Marcou a sua história, né? Marquei minha história, fiz meus gols ali, mas também manifestei minha responsabilidade diante daquele esporte. Tu chegaste a jogar? Chegaste a participar de algum jogo? Participei como atleta do atletismo. A minha primeira experiência foi no primeiro ano do ensino médio. Eu me inscrevi para competir em 100 metros rasos e em 400 metros rasos. Parece que a pista ela fica longuíssima, a gente olhando é bonita a pista do atletismo, mas você correndo, a pista ganha dimensões proporcionais ali, gigantes. Parece que a gente vai morrer. Mas foi algo que também, eu não ganhei, eu morri na prova, eu preciso dizer isso, eu morri na prova, eu não ganhei, mas marcou a minha história. Participar daquele evento marcou a minha história. Sim, são esses significados, né? É importante que a gente... Eu lembro dessa pista de atletismo, eu dei uma volta nela uma vez. Gente, a gente está num assunto muito gostoso, um bate-papo muito fluido aqui para mim. Foi muito fácil fazer, porque Paulo e eu, nós estudamos juntos no Ensino Fundamental 1. E hoje a gente está aqui se encontrando enquanto profissionais, né, discutindo temáticas, trazendo alguns conceitos para você que está em casa. Quero aproveitar e agradecer, sua aceitação do nosso convite de ter vindo aqui, né, pedir desculpa por alguma coisa que aconteceu, não sei, mas a gente está muito grato de te receber. Antes de você se despedir, eu vou aproveitar para fazer uma chamada para você que está em casa. No dia 26, nós teremos o nosso próximo programa psicossocial, trazendo novamente essas competências, discutindo outros aspectos da cidadania, responsabilidade e do esporte, dessa relação, você que realmente tem uma paixão por esporte ou que deseja caminhar nesse trajeto de ser atleta, assiste, a gente tem dado dica, tem dado algumas considerações e aprendizado nunca é demais, então a gente está aqui justamente para isso. Meu amigo, o momento é seu. Eu que agradeço o convite de poder contribuir de alguma forma, de poder participar. Espero que tenha sido bem válida a conversa, que possa ter plantado nos alunos, em quem nos assiste, o anseio, o desejo de se porventura praticar algum esporte, eu incentivo, pratique, vá, faça. Eu sou adepto do movimentar, se é necessário, é importante. Praticar exercício
espero não ter feito nenhum discurso que vá, de alguma forma, tirar o sonho de alguém. Não foi essa a intenção. Se porventura falei, quero tirar esse argumento e dizer, pratique, faça. Faça o seu projeto de vida, construa e, acima de tudo, construa os seus valores, faça as suas escolhas, baseie-se naquilo que você entende que é bom, naquilo que você compreende, nos valores que a sociedade prega para nós, que papai e mamãe sempre dizem pra gente, ok? Beleza, muito obrigado. Ficamos por aqui, brigadão.